E aí, galera, beleza? Show de bola? Pessoal, é o seguinte, vamos tratar de alguns termos interessantes aí no contexto de aprendizagem de máquina, que são os termos underfitting, overfitting e as técnicas de regularização, né? Então vamos lá, ó, falar aí sobre isso, né? Underfit, overfit e técnica de regularização. Primeiro vamos entender o contexto, né, pessoal? É o seguinte, os algoritmos supervisionados de aprendizagem de máquina, né, aqueles que trabalham aí com os dados de entrada e tentam prever os dados de saída, né, com base em categorias já pré-definidas, eles aprendem sobre esses dados, mas eles têm um erro, né? Eles podem ter um erro para os novos dados, ou seja, eles podem não conseguir classificar exatamente, tá? E para que esse modelo seja considerado um bom modelo, ele não pode sofrer de dois problemas aí opostos, que é o underfitting e o overfitting. É o subajuste e o sobreajuste. Então é importante a gente entender quais são esses problemas, o que são esses problemas, né? Olha só, overfitting. O que é o overfitting ou sobreajuste? Pessoal, overfitting, sobreajuste, ele vai ocorrer quando o modelo tiver um excelente desempenho nos dados de treinamento. Aqueles dados que são usados para que o modelo aprenda, o modelo funciona perfeitamente. Perfeitamente ele funciona. Só que o seu desempenho vai, ó, caindo nos dados de teste, vai caindo nos novos dados. Ou seja, o modelo funciona muito bem para o treinamento dos dados. Funciona muito bem. Mas para os novos dados, ele não consegue categorizar. Ele não consegue classificar corretamente esses novos dados. O modelo, então, ele se torna o quê? Ineficaz para prever os novos resultados. Então, ele não tem o quê? Uma boa capacidade de generalização. Ele não consegue generalizar aquilo que ele aprendeu para um grupo maior de dados, para um grupo de diferentes dados. O que aconteceu aqui, na verdade? Aconteceu que ele decorou a regra que foi dada para ele no dado de treinamento. Ele decorou que gato é felino, cachorro é canino. Mas ele não sabe dizer se leão é felino ou canino. Ele não sabe. Porque ele só decorou. Ele só sabe se ele receber gato, ele vai classificar como felino. Se ele receber cachorro, ele vai classificar como canino. Mas ele não sabe como é que ele classifica leão. Então, para os dados de treinamento, funciona excelentemente, mas para o dado de teste, já não funciona. Ele não aprendeu. O algoritmo não aprendeu a fazer a classificação. Ele decorou aquilo que ele tinha. Entenderam? Então, essa é o overfitting. Aí, matematicamente, estatisticamente, o que é que o overfit está relacionado, pessoal? Ele está relacionado à chamada alta variância. O que é a variância? É a sensibilidade de um modelo ser usado com outros dados. Para outros dados, ou seja, ele é muito sensível, digamos assim, né? Ele não consegue avaliar esses novos dados que foram diferentes daquele. Porque ele se adaptou tão bem, ele se adaptou tão bem aos modelos, aos dados de treinamento, que ou um cara que está fora daquele dado de treinamento, ele já não consegue avaliar. Por que ele fez isso? Porque ele, inclusive, modelou os ruídos no dado de treinamento. Tinha, de repente, um dado que estava muito longe daquela regra, daquela sistemática, e ele foi ajustando aquele modelo de treinamento. Quando ele fez isso, esse ajuste, ele não se aplica perfeitamente para os novos dados. A gente pode dizer aqui que o modelo é complexo demais para a realidade. É complexo demais para ser adequado. Ele estava tão preocupado em considerar todas as variações nos dados de treinamento que ele acabou deixando o algoritmo complexo demais e o algoritmo não consegue fazer a avaliação correta dos novos dados. Beleza? Isso é o overfitting. Quando a gente vê o underfitting, a gente vai entender e vai comparar esses dois para que a gente consiga compreender. Beleza? Como é que eu resolvo, eu evito o overfitting? Eu posso aumentar os dados de treinamento, né? Porque o treinamento de repente estava enviesado, tinha pouco dado, ele estava enviesado, opa, não conseguiu aprender, porque foi pouco dado. Reduzir a complexidade do modelo, né? De repente aí, mexer na quantidade de variáveis, tem muita variável, o modelo está muito complexo, ele não consegue analisar, então vamos reduzir. Parar cedo durante a fase de treinamento, ou seja, para ele não ficar viciado, para ele não viciar o modelo, e usar as técnicas de regularização que a gente vai ver o que é. Beleza? Isso é o overfitting. Agora vamos ver o underfitting. O que é o underfitting, galera? O subajuste. Vocês viram que o overfitting é o sobreajuste. Ele ajustou demais. Ele ajustou além do que ele precisava. Agora é o subajuste.
O subajuste é mais simples de entender até, olha só. O modelo não consegue aprender nem nos dados de treinamento. Ele não consegue nem saber quais são as regras que levam um dado de entrada em um dado de saída. Então ele erra tanto no dado de treinamento e, lógico, se ele errou no dado de treinamento, ele erra no dado de teste também. Porque ele não sabe nem a regra lá. Então, esse modelo aí, pessoal, ele nem precisa ser aplicado no dado de teste. Porque já sabemos que ele vai ser fraco de desempenho. Porque ele não funcionou nem no treinamento. No treinamento que ele recebeu a entrada e a saída correta, ele não sabe qual a regra que mapeia. Imagina se ele receber só a entrada. Ele não consegue. Então, esse modelo também não possui boa capacidade de generalização, porque também ele não consegue aplicar regras em novos dados para que novos dados sejam classificados corretamente. Esse é o underfit. O underfit, né, matematicamente, estatisticamente, ele está relacionado ao alto bias, é o alto viés. Agora é o modelo enviesado, né? É o modelo enviesado. O algoritmo vai perder a relação relevante entre o dado de entrada e da saída. Ele não sabe. Ele não sabe qual é a relação. Ele é simplificado demais. Olha só aqui no gráfico, ele é uma reta. Os dados são aqui, ó. Os dados estão aqui, ó. O modelo ideal seria isso. Mas ele simplesmente ignorou isso e ele passou uma reta. Então ele enviesou o modelo, ele simplificou demais. Então ele não consegue nem funcionar por dado de treinamento. Nem funcionar por dado de treinamento. Porque ó, esse dado aqui, por exemplo, está bem longe dele. Então já errou para previsão para aquele dado. Então esse é o underfit. Como é que eu evito o underfit? Ou quais são algumas técnicas para tentar evitar? Aumentar a complexidade do modelo. O modelo está simples demais. Aumentar o número de recursos, porque de repente tem pouco recurso para que ele consiga fazer análise. Remover ruído de dados, né? Pode ter dado ruidoso, dado classificado incorretamente. E aumentar a duração do treinamento para que o algoritmo aprenda, porque de repente ele só não conseguiu aprender ainda. Pessoal, percebam que o underfit e o overfit são problemas opostos. Então tem que ter muito cuidado também, porque na hora que você resolve um, você pode estar causando o outro. Então tem que gerar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio nós chamamos aí de good fit. Good fit ou ajuste adequado, bom ajuste, etc. Então vamos comparar aqui, olha só. Olha só para fazer essa comparação aqui, ó. Vou jogar na tela para vocês, maior. Underfitting. O que acontece no underfitting? Nosso primeiro exemplo. Nós temos uma reta. Pessoal, esses em azul são os dados, tá? Esses em azul são os dados. Então, nós temos aqui o underfitting. O modelo, ele é simples demais. Essa reta, ela nem representa os dados de treinamento, ela nem passa pelos dados de treinamento. Nem passa pelos dados de treinamento. Então, aqui eu tenho um alto viés, alto bias ou alto viés, né? Esse modelo é ineficiente para os próprios dados de treinamento. Já o overfitting, não, o overfit ele se ajusta perfeitamente aos dados de treinamento. Só que veja o que, é que ele fez, ó. Ele fez aqui uma alteração, né, para poder tentar aí se adequar a algumas variáveis, se adequar aos ruídos, se adequar a algum dado, né, fora um pouquinho do padrão. E aí ele fez um modelo complexo demais. Então que ele tem alta variância, está variando muito os dados, está variando muito a linha, a linha aqui dos dados, né? Então esse aqui é o overfitting. É o overfitting. Olha só, os dados de treinamento são todos representados. Esse dado está exatamente na linha, né? Esse aqui também, esse aqui também. Só que quando eu tiver um novo dado aqui, por exemplo, ó, bem aqui, ó, se eu tiver um novo dado bem aqui, ele não vai ser bem representado. Então ele funcionou bem os dados que já tinham. Mas quando eu tiver um novo dado, que provavelmente vai ser aqui, porque esse aqui é o modelo good fit, ó, provavelmente vai ser aqui, ele vai ficar bem longe da linha. Então ele serviu para o dado de treinamento, mas ele não serve para dados novos. Isso é o overfitting. E aí no 3, não, no 3 é o melhor dos mundos, né? Nós temos aqui uma boa variância e um bom viés, uma baixa variância e um baixo viés. Então, os pontos são melhores representados. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui? Com o novo ponto vai vir aqui, provavelmente. O outro ponto vai vir aqui, provavelmente. Então, provavelmente vai vir muito próximo da reta, muito próximo dessa linha, né? Dessa curva. Então, esse é o good fit. Para fechar o entendimento, estamos aqui o resuminho, né? Overfitting sobre ajuste, ele é excelente no dado de treinamento, mas ele é ruim por novos dados, ele não consegue generalizar. Então ele tem alta variância, varia muito aqui, ó, varia muito. Só que ele baixa a capacidade de generalização, ele não consegue generalizar para novos dados. O modelo é complexo demais, porque ele pega todos os ruídos e modela.
O good fit é bom, né? O bom ajuste adequado. Tem bom desempenho nos dois, no treinamento e no teste. Tem baixa variância e baixo viés. Boa capacidade de generalização e é o modelo mais adequado. E o underfitting é o subajuste. O desempenho é ruim já nos dados de treinamento. Tem alto viés. Tem baixa capacidade de generalização e é um modelo simples demais. Então, o que é que você tem que sair? Ó? Sair daqui, né? Aumentando um pouco a complexidade, mas não deixando a complexidade tão alta. Tem que ter um modelo de complexidade adequada para fazer a generalização dos dados. Beleza? Além de saber o que é o overfitting e o underfitting, é importante que a gente tenha noção das chamadas técnicas de regularização. Técnica de regularização é uma das formas, a gente já viu ali, que é uma das formas de resolver o overfitting. Vamos lá. O que é a técnica de regularização, pessoal? Elas são usadas para remover os ruídos e deixar o modelo mais simples, ou seja, eu quero simplificar o modelo. O modelo está muito complexo. Eu quero deixar ele mais simples, mas ao mesmo tempo mais generalizável e com melhor desempenho. Eu vou reduzir a quantidade de variáveis do modelo. Tem muita variável, está complexo demais esse modelo. Então eu vou usar as técnicas para reduzir essa quantidade de variáveis. O que, é que vai acontecer na verdade? Nós vamos estar inserindo um viés. O modelo tem variância, está com variância muito alta. Então a gente vai inserir um viés para poder diminuir essa variância. Então por isso que ele é um modelo que busca resolver o overfitting. São técnicas, né, que buscam resolver o overfitting. Porque o overfitting é o quê? É justamente um modelo de alta variância. Então quando eu reduzo essa variância, eu estou resolvendo o overfitting. E aí, dentre os métodos de regularização, nós temos dois principais e uma combinação entre eles. Nós temos aí o laço L1, o RID L2, laço L1, RID L2 e a combinação entre eles, tá? O que é o laço L1, né? Laço ou L1, né, pessoal? Laço ou L1. Ele vai aplicar uma penalização equivalente ao valor absoluto da magnitude dos coeficientes. Ou seja, ele vai aplicar uma restrição a alguns coeficientes, algumas variáveis, levando-as a zero. Ele vai zerar alguns atributos. Se ele zerou alguns atributos, ele simplificou o modelo, porque o modelo tinha atributo demais, tinha variável demais. Agora ele zerou algumas variáveis. E aquelas variáveis não vão mais importar para aquele modelo. Pessoal, isso aqui é o que na verdade? Quando eu zero um coeficiente, quando eu elimino um atributo, eu estou selecionando atributo. Eu estou escolhendo quais são os atributos que eu quero analisar, que eu quero que sejam representados no modelo. Então foi isso que eu fiz, né? Essa regularização, ela possui melhor desempenho nos conjuntos de dados com grande variável, justamente, porque ele vai reduzir essas variáveis, né? Vai reduzir essas variáveis, então a gente vai conseguir um modelo mais simplificado, porque ele estava enviesado demais. Está analisando tanta variável diferente, está tentando se adaptar a tanta variável diferente, que acaba ali tendo uma alta variância. E aí eu consigo reduzir isso através do zeramento, né? Através de eliminação de algumas das variáveis. Esse é o modelo laço ou L1. E nós temos o modelo RID ou L2, ou também chamada regularização de Tikhonov, né? Que é o quê? Agora a gente vai aplicar uma penalização equivalente ao valor do quadrado da magnitude dos coeficientes. Agora aqui, pessoal, nós não vamos mais zerar os coeficientes, não. Né? O que ele vai acontecer aqui? Ele vai penalizar muito aqueles coeficientes que são muito grandes, aquelas variáveis, né, que assumem valores muito grandes. Então elas vão tender a zero. Cuidado, elas não vão ser zeradas, não. Elas vão tender a zero. Então, não são zerados, mas são reduzidos aí a valores muito baixos. E estão mantidos no modelo. Só que agora o peso significativo dessas variáveis é mais baixo. Né? Mais baixo. Então, olha só, essa técnica ela não reduz o número de atributos, porque ela não zerou, ela não reduziu. Mas ajuda aí o quê? A resolver o problema da multicolinearidade. O que é isso? É quando dois atributos ou mais, né, são muito relacionados. São muito relacionados. Então acaba que eles podem levar uma análise para uma direção muito específica. Então, quando eu reduzo um desses, aí eu diminuo essa correlação, né? E, lógico, aqui ela possui melhor desempenho quando eu tenho menor quantidade de variáveis. E aí nós temos o Elastic Net, que é a junção do L1 mais o L2, que vai combinar aí, né, as técnicas laço e a RID para tentar buscar o melhor dos dois métodos. Então, técnicas de regularização é o que, pessoal? É buscar remover o ruído, é buscar diminuir a complexidade do modelo, é inserir um viés para reduzir a variância. Então, nós estamos falando de técnicas que vão ajudar
a resolver o overfitting. Nós temos o laço L1, que vai zerar os coeficientes, ou seja, vai remover alguns atributos. Nós temos o RID, que vai suavizar, mas não vai remover os atributos, né? Mas vai ser importante para eliminar as correlações muito altas. E o ElasticNet junta os dois. Bacana? Vamos ver como é que isso pode ser cobrado em prova. Tem aí, ó, Prof. Ramon Souza, 2022, inédita. Acerca de underfitting, overfitting e regularização, considere o overfit e o underfitting provocam uma má capacidade de generalização do modelo. Isto é, o modelo não possui bom desempenho para realizar predições com novos dados. E aí? Item 1. Certo ou errado? Item 1. Perfeito, pessoal. Tanto o overfitting quanto o underfitting provocam uma má generalização, ou seja, esses problemas vão impedir que o modelo consiga prever os novos dados, prever as situações ou classificação de novos dados. O overfitting prevê ou funciona corretamente para os dados de treinamento, mas não funciona para os novos, e o underfitting nem para os treinamentos. Então, está correto esse item. Enquanto o overfitting há um alto viés no modelo, no underfit há uma alta variância. Não. Trocou, né? No overfit há alta variância. No underfit há alto viés. Então, 2 correto, né? 2 incorreto. Uma das formas de resolver o underfitting é aplicar as técnicas de regularização, que incluem os métodos RID, método laço e RID. E aí? 3. Uma das formas de resolver o underfitting é aplicar técnica? Não, pessoal. Aqui é resolver quem? Aqui é resolver o overfitting. Técnica de regularização é para resolver o overfitting. Então, somente o item 1, né? Gabarito letra A, né? Gabarito letra A. Show de bola? Tranquilidade? Então, pessoal, olha só. Nós estudamos aí 2 problemas importantes no contexto de aprendizado de máquina, algoritmos supervisionados, né? Que são aí o overfitting, o underfit. E vimos que as técnicas de regularização, incluindo o laço RAID e o ElasticNet, servem para resolver o overfitting.